Bom, gente, antes de entrar na notícia, quero te lembrar do like, hein? Não esqueça do joinha, que é muito importante para a gente continuar na luta, porque você faz com que esse conteúdo chegue a mais pessoas. Então, se você ainda não deixou o seu like, faça isso agora mesmo e aproveite também para compartilhar essa transmissão. Mande o link para os amigos, para as amigas, espalhe pela internet. Leve o canal Tony DeVito a mais pessoas, tá certo? Tamo junto e vamos para a notícia porque o processo contra Eduardo Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal, que investiga a fala em que ele compara professores a traficantes, avançou. Você lembra desse caso, né? O sujeito fez uma declaração deplorável, vergonhosa, que revoltou a sociedade, comparando professores a criminosos. Esse processo vai avançar. E quem deu o start no processo agora foi inclusive o indicado por Bolsonaro à Suprema Corte. O ministro Nunes Marques publicou despacho em que determina a notificação do parlamentar para que ele preste esclarecimentos sobre a declaração em até 15 dias. Em julho, para quem já esqueceu, durante um evento do grupo Pro Armas Brasil, realizado em Brasília, Eduardo Bolsonaro afirmou que os educadores são piores do que os criminosos. A fala causou revolta generalizada e associações que representam a categoria representaram criminalmente contra o filho de Jair Bolsonaro. A deputada federal Luciene Cavalcante, do PSOL de São Paulo, que é professora licenciada, acionou o STF com uma queixa-crime para que Eduardo Bolsonaro seja investigado pelos possíveis crimes de calúnia e difamação. Nesse caso aqui, eu acredito que não vai resultar em prisão, em perda de mandato. Não vai. Sejamos bem claros. Mas se Bolsonaro filho, se Eduardo Bolsonaro for condenado a pagar uma bela indenização aos professores brasileiros, já seria excelente. Porque é evidente, não tem dúvida sobre isso, que ele cometeu crime de calúnia, cometeu crime de difamação. Ele ofendeu toda a classe de educadores e educadoras do Brasil. Os professores e professoras que já são tão maltratados no nosso país, tão pouco valorizados, que merecem muito mais, mas infelizmente não recebem o devido tratamento, o devido respeito, e ainda tem que aturar um deputado federal que é a favor de arma, ir num palanque de um evento desses, armamentista, para falar uma coisa absurda como essa contra os professores e professoras. Tem que ter processo sim em cima dele, foi o que foi feito, e agora esse caso começa a andar na Suprema Corte. Coincidentemente, quem colocou o despacho para andar foi o Nunes Marques, indicado pelo Jair Bolsonaro, pai de Eduardo Bolsonaro. A Luciene, do PSOL, parlamentar que entrou com essa queixa-crime, argumentou que teve sua honra subjetiva afetada pelo discurso do deputado e, na queixa-crime contra ele, encaminhada ao STF, a Luciene Cavalcante destacou que declarações como a do parlamentar acabam por incitar a violência contra professores, o que é a pura verdade. E eu diria que é esse o objetivo do Eduardo Bolsonaro quando fala uma coisa dessas. Ele quer realmente perseguir todos os professores que não concordam com a ideologia dele. Eduardo Bolsonaro só aceita professor de extrema direita. Se for de outra ideologia, não pode. Tem que ser perseguido, tem que ser ameaçado e até coisas piores devem acontecer com esses profissionais da educação, pela lógica de Eduardo Bolsonaro. Veja aqui um trechinho da queixa-crime que foi impetrada pela Luciene Cavalcante, do PSOL de São Paulo. A fala em questão é um convite para que os ouvintes hajam contra os professores, para que os impeçam de lecionar conteúdos
que não sejam aceitos pela sua visão de mundo. Importante contextualizar que a fala foi feita em um evento pró-armas de fogo, em um momento do país com recorrentes ataques às escolas e aos professores. É um trechinho aqui da queixa-crime que, de forma muito certeira, a Luciane Cavalcante entrou no STF para que Eduardo Bolsonaro seja julgado e condenado por calúnia e difamação. Precisa realmente ser condenado, pagar uma multa pesada, e espero que pague mesmo, e não só vá para a internet pedir Pix igual o pai dele faz, mas que pague uma indenização grande aos professores por essa fala irresponsável. Se pesar no bolso, talvez ele pense duas vezes antes de proferir tais absurdos uma outra vez. Se não acontecer nada, se ele ficar impune, na próxima ele vai falar algo ainda pior. A impunidade encoraja o criminoso. Quem vive desrespeitando a lei fica mais corajoso ainda quando não recebe a devida punição. Então, aqui eu registro os parabéns para a deputada Luciane Cavalcante, para as associações, entidades que representam a classe dos professores e professoras que entraram com essas ações, e agora a gente vai aguardar para ver. Avançou o processo, ele vai ter que se pronunciar, vai ter que se defender em até 15 dias, e aí virão os próximos passos dessa ação, e a gente vai ver realmente, será que ele vai ser condenado? Será que ele vai cumprir a pena? Se for condenado a uma multa milionária, tem que pagar, tem que pagar. Vai ter que bancar a indenização por calúnia e difamação. É um absurdo, gente. Os professores já sofrem tanto. É uma dificuldade terrível você ser educador no Brasil. Não é fácil. Mal remunerado, em escolas sem estrutura, sem apoio, sofrendo pressões psicológicas, sofrendo ameaças, agressões, e ainda tem que suportar um extremista de direita indo num palanque armamentista para comparar a classe com criminosos. Não dá para a gente aceitar calado. Não dá. Like nesse conteúdo, compartilhe com seus amigos e amigas, manda para todo mundo, espalha pela internet. A sua força ajuda demais o nosso trabalho para a gente chegar mais longe. Então, dê essa força para o canal Tony DeVito. Sempre entre nos conteúdos, já deixa o like, porque você pode acabar esquecendo. Pega o link do vídeo, manda nos grupos, compartilha aí nos locais que você participa na internet, manda para algum parente, para algum amigo, para um irmão, para a irmã, para o tio, para a tia, espalha pela internet o conteúdo do canal. E aqui tem a nossa chave Pix, se você puder contribuir, tem aqui, ó, contato.tonydevito@gmail.com para a gente manter o canal no ar. Muito obrigado e continuamos na luta sempre.